E aí, beleza? Gravei esse vídeo para explicar como funciona o algoritmo de ordenação MergeSort. Tenho aqui um código em Java que escrevi previamente e vou usar para explicar o algoritmo. Como funciona o MergeSort? Ele quebra seu vetor fazendo sucessivas divisões. A cada divisão que ele faz, ele divide de novo os vetores resultantes até que cada elemento fique isolado. Depois ele vai juntando de novo os elementos e à medida que junta, também vai ordenando, até que resulte no vetor com todos os elementos ordenados. Primeiramente, você vai declarar um vetor qualquer. Depois você declara um vetor auxiliar de mesmo tamanho do vetor principal. Aqui você chama o método MergeSort, tá aqui embaixo, passando para ele o vetor principal, o vetor auxiliar, o início do vetor e o tamanho do vetor menos 1. Depois você printa ele. Vamos lá, o método MergeSort. Aqui você vai passar o vetor, os vetores principal e auxiliar, o início e o fim dele. É aqui que vai ser feita a divisão as divisões do vetor. Tá aqui o cálculo da divisão, de onde o vetor vai ser dividido. Aqui você chama recursivamente o método, passando os dois vetores, o início e o meio dele. Esse início, o meio e o fim estão declarados aqui no método de intercalação. Aqui você chama novamente o método, recursivamente, passando os dois vetores. Esse meio mais um aqui, que é o início do segundo vetor, e o final dele. No caso, o meio aqui é o final do primeiro vetor, da primeira divisão. Aqui você chama o método intercalar, passando tudo, os dois vetores, o início, o meio e o fim. Aqui no método intercalar você também vai passar tudo, os dois vetores, o início, o meio e o fim. Aqui nesse primeiro for é o que a gente vai usar para varrer o vetor. A gente vai usar para varrer o vetor e guardar um índice x do vetor principal no vetor auxiliar. Aqui eu declarei a variável i para guardar o início do vetor, o início do primeiro vetor, e aqui uma variável m para guardar o meio, que é o início do segundo vetor, a segunda parte do vetor quebrado. Aqui temos um segundo for, que é aqui que a gente vai ordenar o vetor. Enquanto o início for maior que no primeiro caso, enquanto o início for maior que o meio, que é o início do segundo vetor, que é o final do primeiro vetor, o início do segundo vetor é meio mais 1. Aqui eu faço a troca do índice inicial o índice inicial do segundo vetor mais eu guardo no lugar do vetor 1. Aqui, se o meio, no caso, o início do segundo, o fim do primeiro vetor for maior que o fim do segundo vetor, aqui eu vou trocar o índice. Quer dizer, aqui eu vou trocar o elemento do vetor principal pelo elemento pelo índice mais do vetor auxiliar.
Aqui eu vou comparar se o início do primeiro vetor é menor do que o início o final dele. E aqui eu faço a troca do índice do vetor principal pelo índice do vetor auxiliar. E aqui, se não entrar em nenhum desses outros casos, o índice do vetor aqui também faz a troca.